Continuando então nossa conversa sobre supurações pulmonares, o tema da apresentação de hoje será abscesso pulmonar. O abscesso pulmonar é uma cavidade com uma coleção em seu interior, geralmente, que se forma a partir de uma infecção microbiana que causa necrose do parênquima pulmonar. Essa lesão geralmente forma cavidade com mais de 2 centímetros de diâmetro, podendo ou não conter esse nível líquido no seu interior, que costuma corresponder a pus. Em alguns eventos, se vê durante pneumonias agudas, quadros de formação de vários abscessos, às vezes até de menor diâmetro, né, mas em grande quantidade, caracterizando o que a gente chama de pneumonia necrosante ou gangrena pulmonar. Epidemiologicamente, o abscesso pulmonar é mais comum em homens do que em mulheres. Os abscessos pulmonares, eles podem ser classificados quanto à sua origem em primários ou secundários. Primários são aqueles que ocorrem em pessoas previamente ígidas, geralmente por aspiração ou por pneumonia. E secundários, quando eles ocorrem ou em pessoas que têm lesões parenquimatosas que facilitam o aparecimento de abscesso, como tumor pulmonar, bronquiectasias, sequela de tuberculose, ou quando tem doenças sistêmicas predisponentes à infecção pulmonar, levando então à formação do abscesso, como na imunodeficiência adquirida, né, na AIDS. Quanto à duração também, eles podem ser classificados. Quando duram menos de 4 a 6 semanas, são chamados de abscessos agudos, e mais do que esse tempo, são abscessos crônicos. Uma das características mais marcantes do abscesso pulmonar é a presença, então, de necrose no parênquima. Ela pode ser resultado de uma virulência do agente, quer dizer, a agressão causada pelo agente infeccioso, ou então por uma dificuldade de reparo após uma infecção, que é o que ocorre nas pessoas que têm algum comprometimento dos seus mecanismos de defesa. Isso, então, favorece a ocorrência do foco pneumônico supurativo, que leva à necrose com a formação da cavidade com nível líquido em seu interior. Os germes que causam o abscesso pulmonar, em sua maioria, provêm de aspiração de vias aéreas superiores, principalmente germes de boca. E dessa forma, há sítios que são mais acometidos e podem ajudar, né, na sua identificação, como o segmento posterior do lobo superior direito, o lobo superior esquerdo, com frequência um pouco menor, segmentos apicais dos lobos inferiores e segmento posterior basal do lobo inferior esquerdo. A aspiração, então, é um mecanismo comum, né, na fisiopatologia do abscesso pulmonar, e é fundamental nesse sentido a gente examinar a boca do paciente com abscesso. Não raro, ele é causado por anaeróbios e está associado a cáries muito significativas, como a gente vê aqui nessa criança, que é um menino de 5 anos de idade, que foi internado por abscesso pulmonar, como visível aí na imagem superior esquerda, com aumentada abaixo, né, uma cavidade bem delimitada, com nível líquido no seu interior, e também tendo uma coleção pleural aqui, que provavelmente se trata de um empiema organizado. Dessa forma, os fenômenos aspirativos, condições que favorecem fenômenos aspirativos, são importantes na etiopatogenia do abscesso pulmonar. E a gente deve procurar, diante de um paciente com abscesso, identificar condições predisponentes, né? Como, por exemplo, doenças de boca, como gengivite e cáries, que nós já destacamos, infecções de vias aéreas superiores, como sinusite, amidalite, corpo estranho também, aspirado, aspiração de vômitos, muitas vezes favorecida por alteração de nível de consciência, seja por etilismo, por abuso de drogas, por um TCE, por um AVE, anestesia geral, entre outras condições. Refluxo gastroesofágico, seja pela própria doença do refluxo ou por outras doenças do esôfago, como megaesôfago ou outros problemas associados, e também alterações de deglutição pelas suas causas mais variadas. Alguns agentes infecciosos têm, por natureza, uma tendência a formar microabscessos, podendo levar tanto a pneumonia necrosante quanto a formação de abscesso pulmonar. E aqui a gente destaca a Klebsiella e o Staphylococcus. A Klebsiella muitas vezes causa uma pneumonia conhecida como pneumonia de lobo pesado. Ela é frequentemente descrita em pacientes, por exemplo, etilistas, com às vezes dente em mau estado de conservação, que tem uma pneumonia lobar, em que a cisura aparece abaulada, associada a escarro achocolatado e de odor
fétido. Fenômenos obstrutivos, sejam intrínsecos ao brônquio ou extrínsecos, também vão favorecer a formação de abscessos, como na presença de corpo estranho, tumor endobrônquico ou compressão extrínseca. E também infecções por via hematogênica, geralmente infecções graves, que podem ocorrer durante sepse, embolia, manipulações urológicas ou genitais. Com uma frequência menor do que por aspiração, os abscessos também podem ser por contiguidade, como na presença de abscesso subfrênico ou abscesso hepático, amebiano, por exemplo, que por contiguidade acabam afetando o pulmão. E outras condições do parênquima que favoreçam, né, a presença então de abscessos secundários, como diante de um trauma torácico em que tem contusão e hematoma, na presença de lesões estruturais, seja por sequestro pulmonar, que é uma malformação congênita, na presença de bolhas, cistos brônquios, cisto hidático, pneumatocele, entre outros. A etiologia do abscesso pulmonar, ela pode ser bastante variada e pode inclusive ser polimicrobiana. Muitas vezes a condição de base do paciente é que nos vai dar a ideia da facilidade assim, epidemiológica de ser um germe em relação a outro, mas a gente vai considerar a possibilidade de mais de um deles, pelo menos entre os gram-positivos, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, entre os gram-negativos também, e bactérias anaeróbias como Streptococcus, além de outros, né, que ele é o que se destaca. Mas também pode ocorrer por parasitas, por fungos e pela presença de micobactérias tuberculoses ou não tuberculoses. Nos pacientes que são imunocomprometidos, além daqueles agentes que são considerados os mais comuns, deve-se levar em consideração a possibilidade de outros germes mais raros, mas que são oportunistas, né, que ocorrem pelo favorecimento da condição de base deles. E aqui a gente destaca alguns deles, como Rhodococcus, Nocardia, outras micobactérias não tuberculoses e fungos como Aspergillus. O abscesso pulmonar pode ter uma evolução aguda, mas com frequência também tem uma evolução mais arrastada, em que o paciente descreve febre, tosse com uma expectoração pútrida, né, com odor mesmo muito característico, às vezes descrito como fecaloide, com calafrios, dor torácica e outros sintomas sistêmicos. Ele pode ter sudorese, emagrecimento, às vezes essa lesão sangra, provocando hemoptóico ou até hemoptise franca. E duas coisas são características bem marcantes. Uma é um hálito muito ruim, que é chamado então de halitose, e outra a vômica, que é quando esse paciente espontaneamente drena aquela secreção que está dentro do abscesso e elimina subitamente uma grande quantidade de secreção muito fétida. Podem ser pistas diagnósticas a história do paciente ser etilista, ter favorecimento à broncoaspiração ou vir de um quadro de uma pneumonia arrastada durando mais de 1 ou 3 semanas. Dependendo do tempo e da evolução de cada paciente, o exame físico pode ser mais ou menos rico diante da presença do abscesso pulmonar, mas pode inclusive haver aspecto de emagrecimento com faces de sofrimento. A halitose é uma característica marcante tanto no processo agudo como mais crônico. Lembrar então de procurar lesões dentárias ou periodontais. No tórax, os achados de exame físico costumam ser de um processo pneumônico mesmo infeccioso, às vezes podendo se identificar um sopro que parece mais cavitário, pode ter maciez ou submaciez na área afetada, dependendo principalmente da coleção existente, e não raro esses pacientes têm baqueteamento digital, né, o hipocratismo digital, que pode se resolver quando o abscesso é tratado e resolvido. O diagnóstico do abscesso pulmonar, ele se confirma por métodos de imagem, como a radiografia e principalmente a tomografia de tórax. Lembrar que pode ter, então, aquelas áreas mais acometidas, então é sugestivo da presença de abscesso a imagem cavitária de parede lisa e espessa, com nível líquido que ocorre mais frequentemente nos segmentos 6 e 2, e podem também ocorrer abscessos múltiplos. Outros exames são mais de suporte, como o hemograma completo, VHS, que pode ajudar no acompanhamento, e as hemoculturas são realizadas na tentativa de se identificar o agente etiológico. Nessa imagem a gente pode ver uma radiografia de um adulto a presença de 2 grandes abscessos,
formando nível e muito melhor definidos na incidência, então em perfil, onde a gente vê o contorno das cavidades com o nível hidraéreo bastante característico. Essa radiografia é de uma criança de 1 ano e meio de idade, que tem então a formação de um abscesso também pulmonar, nesse caso único, um grande abscesso com nível líquido em seu interior. Essa criança tinha uma infestação maciça por ascaris lumbricoides. Então, provavelmente, a ascaridíase, durante o ciclo dilógico, a passagem da larva do pulmão, pode ter translocado bactérias e ter sido a causa da formação desse abscesso. Outras vezes, esse abscesso pode estar preenchido, dando pouca chance de ver espaço aéreo, como a gente vê nessa adolescente de 14 anos, que tinha uma história de ser asmática, mas vinha com um quadro arrastado de tosse, febre, emagrecimento e hálito fecaloide. Aqui a gente vê na radiografia a imagem em lobo superior esquerda, arredondada, quase completamente preenchida com uma pequena área de aeração na sua porção mais superior, além de áreas de hipotransparência no parênquima pulmonar esquerdo. Essa radiografia mostra a evolução do quadro dessa paciente depois já de uns dias de tratamento, em que a cavidade então fica mais nítida e aqui já sem o conteúdo líquido no seu interior. A tomografia é um exame que ajuda muito na definição da presença do abscesso pulmonar, aqui também a evolução daquela mesma adolescente, mostrando essa cavidade bem justa pleural, e algumas vezes quando a gente tem dúvida também da presença ou não de abscesso, esse exame ele é fundamental para o esclarecimento, preferencialmente feito com contraste. Bom, além da hemocultura, que pode ajudar a identificação do agente etiológico, o exame de escarro é fundamental em pacientes com abscesso pulmonar, onde a gente vai buscar a presença de BAR, a pesquisa de fungo direta, de células neoplásicas e culturas também para os mais variados agentes, sejam fungos, bactérias ou micobactérias. O aspirado transtraqueal ou transtorácico pode ser um recurso usado com uma frequência menor do que o exame espontâneo do escarro. Em alguns casos, há indicação de broncoscopia. Lembrando que na suspeita de aspiração de corpo estranho, ela é fundamental porque, inclusive, é terapêutica e também várias outras condições em que ela pode ajudar, principalmente naqueles pacientes que não respondem à terapia inicial e que se busca a identificação de agentes oportunistas ou causas mais raras de abscesso. O diagnóstico diferencial ele pode ser amplo, mas ele quase sempre se estreita depois de uma abordagem cuidadosa de anamnese e exame físico, porque cada condição individual vai aumentar a chance de ser uma ou outra dessas etiologias, mas ele vai envolver principalmente condições que podem levar a cavidades pulmonares, como tuberculose, tumores, infecções fúngicas, infarto pulmonar, embolia, vasculites, o sequestro pulmonar, bolhas ou cistos que podem ter nível e empiema também com nível. O tratamento empírico do abscesso pulmonar, que é normalmente como a gente trata, não é comum ter a identificação etiológica no momento em que a gente faz o diagnóstico do abscesso pulmonar, ele vai ser feito então tentando cobrir aqueles agentes mais comuns, como aqueles gram-positivos, gram-negativos, anaeróbios, e nesse sentido vários esquemas podem ser escolhidos, como clindamicina, amoxicilina com clavulanato, ampicilina com subactam, penicilina com metronidazol, entre outros. Uma questão fundamental no tratamento do abscesso pulmonar é o tempo da terapêutica, que não se trata por menos de 4 semanas. Não necessariamente esse tempo todo o paciente é internado, por exemplo, mas é importante que o tempo total de antibiótico seja mais prolongado, em média durando de 4 a 6 semanas. A fisioterapia respiratória pode ser muito importante, principalmente na tentativa de provocar a drenagem espontânea daquele abscesso que ainda tem conteúdo líquido no seu interior. É importante que o paciente que tenha um nível líquido dentro da cavidade seja internado, pelo risco dele fazer aquela vômica e broncoaspirar, às vezes até fazendo fenômeno obstrutivo agudo de vias aéreas, e a fisioterapia, através de técnicas de drenagem postural ou outras, pode favorecer a ocorrência dessa drenagem. Ocasionalmente, com frequência menor, o paciente pode precisar de procedimentos mais invasivos, como drenagem percutânea, frequentemente guiada por ultrassom ou tomografia, a drenagem através da broncoscopia ou, em casos mais extremos, de procedimentos cirúrgicos. Ocasionalmente, o abscesso pulmonar se torna crônico, que é uma das complicações possíveis.
Outras vezes, a proximidade com a pleura pode levar ao acometimento desse espaço, como com a ocorrência de empiema, que é o derrame pleural purulento, ou até do pio pneumotórax, quando a gente tem a presença do derrame pleural associado a ar também. Esses temas vão ser melhores abordados na outra aula, na próxima apresentação, em que a gente vai falar então de empiema pleural.